Bom dia de novo. Meu nome é Roberta, para os que não me conhecem. E sempre que eu me apresento, eu falo uma característica muito específica minha e que quem me conhece sabe. Eu amo gatos. Então, essa é a minha principal característica. E eu sempre me apresento assim, como Roberta, que ama gatos. E filha da Maria Helena. Porque geralmente as pessoas também conhecem a minha mãe e não me conhecem, e vice-versa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre sola gratia, que é só a graça, somente a graça. E aí eu vou começar com a ajuda de vocês, da seguinte forma. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Assim fica bom a gente começar, hein? A graça de Deus é maravilhosa. Só hoje de manhã, a gente cantou 3 canções falando de graça. Que só a graça do Senhor nos basta, que a graça dele alcançou os nossos corações e que nós recaímos sobre essa graça. Nós cristãos, meu Deus, o português, amamos cantar sobre a graça de Deus. Sempre cantamos, acho que praticamente quase todo culto, em algum momento a gente fala sobre a graça de Deus. Só que a gente tem um problema. Muitas vezes a gente canta sobre a graça, mas muitos não sabem o que é. Muitos não sabem o que ela representa e muitos não sabem o poder dessa graça para transformar as vidas. E o que crer que somente a graça muda no dia a dia da gente e o que isso significa para nós, que estamos 500 anos depois dessa reforma. Será que isso ainda se faz presente? Isso ainda é presente? Isso ainda tem nos transformado nos dias de hoje? E a Bíblia, eu fui dar uma verificada sobre a graça na Bíblia. E eu identifiquei que ela aparece desde o princípio até o final dos livros. A Bíblia testemunha a graça de Deus desde Gênesis 6:8, onde diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, até o último versículo da Bíblia, em Apocalipse 22:21, que diz que a graça do Senhor esteja com todos. De fato, um dos lemas que vieram a definir o ensino da reforma era esse solo gratia, que do latim significa somente pela graça. Os reformadores entenderam a importância da graça de Deus para o ensinamento bíblico da salvação. Isso não significa que a Igreja Católica não prega a salvação pela graça. Em nenhum momento ela deixa de pregar que a graça, que a salvação vem pela graça. A diferença que está entre Roma e os protestantes, é porque a gente acredita que é somente a graça. Está nessa palavrinha, somente. Porque eles também acreditam que vem de outras formas, enquanto a gente acredita que somente a graça nos proporciona essa salvação. Então, para compreendermos um pouco mais sobre a graça de Deus, eu peço que vocês abram a Bíblia em Romanos 3, 21 a 31. Romanos 3, 21 a 31. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo
em Jesus Cristo para todos os que nele creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Visto que obediência à lei. Deus é Deus apenas para os judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. A graça de Deus, como eu falei anteriormente, ela transforma as nossas vidas. E nesse sermão de agora, eu vou apresentar para você 5 aspectos da maravilhosa graça de Deus. E o primeiro deles é a graça, é um favor imerecido. Versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todo mundo aqui já ganhou um presente? Todo mundo aqui já ganhou um presente. Todo mundo já ganhou um presente sem causa nenhuma, sem razão nenhuma. Alguém chegou aqui, vou te dando esse presente aqui, porque você merece, porque você é assim para mim, você representou isso para mim, você tem uma importância para mim, alguma coisa desse tipo. E aí a gente pega aquele presente e fica, poxa, eu não mereço esse presente. Não tem razão para você me dar esse presente, eu não sou digna disso. Eu não fiz nada que merecesse um presente. Eu me senti isso na quarta-feira, na minha formatura, quando eu vi vários amigos meus e tão amados lá presentes, e aquilo foi um presente para mim merecido. Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, eu não mereço tanto carinho e tanta demonstração de amor. E a graça, ela pode ser definida como um favor. A graça é um favor. A gente pode até estender a graça ao outro, como vocês fizeram comigo e fazem aqui na igreja comigo. Mas quando a graça é usada em conexão com Deus, ela assume um significado muito mais poderoso. A graça é Deus escolhendo nos abençoar, ao invés de nos amaldiçoar, como os nossos pecados merecem. Então, apesar de nós merecermos todo o castigo, Ele escolhe nos amar e nos dar a salvação e nos dar a graça dEle. E por isso é um favor imerecido. A gente não merece. Quando a gente olha os nossos erros, olha o que a gente é por dentro, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente pensa, a gente não mereceu tanta graça e tanto amor. Porém, a gente precisa entender que essa salvação, ela é de graça. Ela é de graça para mim, ela é de graça para você. A gente não paga nada por ela. Mas isso não significa que ela não teve um preço. Ela teve um preço. E não foi barato. Foi um preço muito caro. Esse preço foi pago por Jesus Cristo, cujo sangue derramado na cruz nos limpou de todo o pecado. O presente que você ganhou, aquele dia que você falou, não, eu não mereço, ele custou alguma coisa. O pessoal que foi lá me ver na minha formatura, gastou tempo, saiu de casa numa quarta à noite, no meio da semana, para ir lá. Então, não é de graça, é de graça para mim. Eu recebo, você recebe de graça, mas alguém pagou o preço. Então, a gente precisa reconhecer, você precisa reconhecer e valorizar tal favor, que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente acha que a gente é merecedor, ou sei lá o que a gente pensa. Mas a gente esquece que esse é um grande favor imerecido que Deus nos dá. Pois a graça é Deus dando o maior tesouro aos que menos merecem, que somos eu e você. Então essa é a graça de Deus, essa é a primeira característica da graça. É um favor imerecido. O segundo aspecto é que a graça salva.
versículos 25 e 26. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos ver se todo mundo sabe, se todo mundo gravou. Qual que é o tema de hoje? Somente pela graça? Somente pela graça o quê? É meio decorado isso, né? Somente pela graça somos salvos. Por isso que a gente canta às vezes que somente a graça nos basta. Não é à toa que a gente canta isso. E nesse trecho, Paulo cita duas razões para qual a justiça de Deus é concedida através da morte dele. A primeira, ele demonstra que Deus é justo, porque ele não julga os pecados cometidos antes da cruz, antes de Jesus derramar o seu sangue. E a segunda razão para a cruz é que Deus quis mostrar a sua justiça e, ao mesmo tempo, declarar que nós, pecadores, nos tornamos íntegros. Assim, somos declarados íntegros, justos, somos libertos gratuitamente pela graça de Deus, alcançados pelo seu favor imerecido. Pela sua morte, Cristo pagou a dívida decorrente do pecado por completo. Então, assim somos declarados justos no tribunal da justiça de Deus, somente pela fé em Cristo e não pelas nossas próprias mãos. A salvação não é garantida por você. Você vir à igreja todo domingo, você fazer caridade, você participar de algum pilar na igreja, você mostrar para as pessoas que você é um cristão, isso não é garantia de salvação. Porque essa salvação, essa graça, ela só vem de Deus. Em Efésios 2:8 confirma isso, dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E também, outra característica da graça é que a graça vem de Deus. Uma coisa está ligada na outra. Aí versículos 27 e 28. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Aí eu vou lembrar um fato, assim, que eu acho que a maioria das pessoas aqui já deve ter passado por isso. Que todo mundo aqui já foi criança. Todo mundo já foi criança, né? Quando a gente é criança, pai adora fazer uma chantagem com a gente. Aí o pai fala assim: filho, se você passar de ano, eu vou te dar um presente. Ou se você me obedecer, eu vou te dar um presente. Ou se você fizer isso, eu vou te dar um presente. Pai adora fazer essas coisas. Eu estou mentindo? Pais, eu estou mentindo? Filho, eu estou mentindo? E filho gosta também, tá, gente? Vocês podem fazer sempre, que a gente adora. A gente adora quando vocês prometem e cumprem, tá? Então, e quando a gente consegue o presente, a gente fica todo orgulhoso. A gente chega na escola com o celular novo, e a gente mostra pro coleguinha e fala aqui, ó, eu ganhei porque eu passei de ano. Eu ganhei isso porque eu fui obediente, eu ganhei isso porque eu fiz isso, a minha mãe me deu porque eu fiz. Meu pai me deu porque eu fiz. Só que, na verdade, quando a gente cresce, a gente vê que a gente não precisa se orgulhar dessas coisas, porque essas coisas não passavam da nossa obrigação. Formar não passava da nossa obrigação, passar de ano não passava da nossa obrigação, obedecer nossos pais não passavam da nossa obrigação. E isso também acontece com a graça de Deus. Às vezes nós ficamos orgulhosos, enchemos a boca para falar que a gente vai ser salvo, achando que isso é porque a gente é bonzinho, porque a gente é cristão, porque a gente é crente, porque a gente, como eu falei anteriormente, vai na igreja e faz diversas outras coisas e por isso somos salvos. Porém, nada do que fazemos nos torna capazes de alcançarmos a nossa própria salvação.
Só Deus é capaz de salvar, e a salvação é um dom gratuito que somente Ele nos concede. Ninguém pode estar diante de Deus se gloriando pelas suas próprias boas ações. Deus é único e integralmente justo, e só Ele deve ser louvado por isso. Então, gente, a gente precisa compreender, você precisa entender que a gente não é o autor da nossa própria salvação. Então, a gente não precisa ter orgulho disso. A gente não precisa apontar na cara de alguém que a pessoa não vai ser salva, ou que a pessoa não foi salva no dia do velório, e bater no peito que eu sou salvo. Não precisa disso. Você não precisa se orgulhar da salvação. Às vezes eu acho que a gente precisa até ter vergonha. Vergonha de tanto amor, tanta graça, imerecida. Imerecida. Outro aspecto da graça é que a graça não anula a lei. Versículo 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Muitos cristãos desprezam a lei com um discurso de que a vinda de Jesus lançou fora a lei e estabeleceu a graça. Realmente somos salvos pela graça, mas isso não anula a lei. Até porque se anulasse, a Bíblia estaria mentindo. E a Bíblia não mente. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. E Deus não mente. O fato de ser salvo pela fé no sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, não torna a lei inválida. Pois, se eu nego a lei, eu estou negando o pecado. Não é a transgressão da lei o pecado? Se eu nego o pecado, eu nego a morte. Se eu nego a morte, como consequência, eu nego a necessidade da morte de Jesus. Eu nego a necessidade dele morrer para nos trazer vida. A gente precisa entender que a lei e a graça, elas estão unidas. Elas são unidas, elas caminham juntas. A lei, ela revela o pecado na vida do homem. E a graça traz o remédio para o pecado. E a quinta e último aspecto dessa graça de Deus para conosco é que a graça é para todos. Isso é lindo. Isso é lindo. A graça de Deus é para todos, não é só para a gente. Não é só para o pastor, não é só para quem está no louvor. A graça é para todos. Versículos 21, 22, 29 e 30. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, e que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. A circuncisão era no tempo de Abraão, nos antigos tempos, era como um sinal distintivo dos descendentes dele. Era como uma confirmação de uma aliança com Deus. Então, Abraão e seus descendentes, eles eram circuncidados. Jesus. Circuncidados. Para mostrar que eles tinham essa aliança com Deus. Mas se vocês derem uma olhada na Bíblia, Abraão ele recebeu a graça de Deus antes disso. Ele não recebeu a graça de Deus por isso. E hoje é assim também. A justiça de Deus, ela vem mediante a fé para todo aquele que nele crê. Naquela época, era para os circuncidados. Agora eu falei direitinho. E nessa época, por que será? Ele é Deus dos gentios, dos judeus. Ele justificará ambos pela fé. Então, ele veio para todos, independente da cor, independente do gênero, independente do credo, independente da classe social,
independente daquilo que das suas ideologias, ele veio para você. Ele não veio só para quem está salvo, para quem está curado. Ele veio para os doentes também. Ele veio para todo mundo. E a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Isso é lindo. Isso é lindo. Saber que Deus, a gente vê às vezes tanto preconceito e tantas injustiças no mundo. E a gente é assim. A gente menospreza o outro, a gente exclui o outro, a gente rejeita o outro. E o Deus que é dono de toda glória e de todo poder, recebe e acolhe a todos. Mais uma vez a gente se achando melhor do que o outro e merecedor de muita coisa. E Deus vindo mostrar pra gente que a gente não é nada. Então eu já vou concluindo. É bem rapidinho, né? Foi bem rapidinho. Mas a graça que vem de Deus, ela tem poder para continuar transformando a nossa vida. Ela não transformou só na época de Abraão, ela não transformou só na época que Jesus Cristo veio aqui. Ela não transformou há 500 anos atrás com a reforma protestante. Ela transforma ainda hoje e continuará transformando até a volta de Jesus. Ela nos abraça, mesmo não sendo merecedores de tudo isso, nos justifica e nos salva. Por isso, convido a todos a sempre lembrarem disso, nas próximas vezes que cantarmos sobre a graça. Não podemos esquecer, a graça não é só uma palavra bonitinha na música. A graça tem poder, a graça é imerecida, a graça salva, a graça não faz acepção de pessoas. A graça é muito maior do que a que a gente canta, muito maior. E eu finalizo com um trecho de um hino, escrito por um compositor chamado Isaac Watts. E ele diz: quando eu vejo a maravilhosa cruz, se toda a criação me pertencesse, ainda assim seria um presente muito pequeno, se comparado ao amor tão incrível, tão divino, que exigiria a minha alma, a minha vida e o meu tudo, que é o amor de Deus para conosco. Amém?